Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática, professor Eli Ailton, Escola Municipal, professor Marcílio Rangel. Na aula passada, nós começamos a falar sobre razões e proporções. Hoje, em especial, nós vamos dar a introdução das grandezas proporcionais. Vamos falar em especial da grandeza diretamente proporcional. E na aula da próxima semana a gente vai estar comentando sobre grandezas inversamente proporcional, tá certo? Mas antes de realmente começarmos, eu vou bater na tecla novamente. A nossa quantidade de alunos que estão fazendo as atividades são muito poucos, né? Ainda continua cerca de 18 a 20% nesta variação. Não estão, parece que, assistindo os vídeos ou ouvindo ou lendo as mensagens que são colocadas no grupo, pois os pedidos que normalmente eu estou fazendo não estão acontecendo. Pedi para que fizessem de caneta as suas respectivas respostas, com os devidos cálculos, né? E ainda tem aluno que não está colocando os devidos cálculos, colocando só a resposta. Algumas questões a gente está colocando como objetivas, e aí o aluno só coloca a resposta. Não é desta forma que nós estamos querendo. Eu peço para que vocês, no início da atividade, se coloque o título da atividade, tanto em vídeo, foi colocado, tá? No caso, vocês estão ouvindo, né? No caso, minha voz, né? De certa forma. E como também foi escrito lá no grupo, para você estar colocando o título da atividade em questão, tá certo? Então, consequentemente, não estão procedendo desta forma, certo? Ao final de cada semana, mais ou menos até a metade da próxima, a gente tem que mandar um relatório. E aí, consequentemente, o aluno que até então, ao eu enviar, até o momento da, de, da minha pessoa enviar este relatório, o aluno não mandou, então, infelizmente, coloca-se como se não fez a atividade, tá certo? Às vezes o aluno postou depois, digamos assim, mas aquele relatório já foi enviado, tá certo? Então, procure obedecer direitinho aí, se possível, a, as tuas atividades. Se você mandou antes de eu enviar, digamos assim, a gestão pedir para que a gente envie, eu aceito sua atividade, mesmo você tendo colocado um pouquinho depois do nosso desejo, tá certo? Digamos assim, tá? Do nosso compromisso, beleza? Nós sabemos que as dificuldades são grandes, né? Tecnológicas, entre outras situações, tá certo? Mas sem aglomerar, eu gostaria até que você pudesse até, de certa forma, entrar em contato, ó, fulana ou fulano não está fazendo porque ou não está assistindo. Se você é sabedor, não é questão que você está dedurando, só exatamente para a gente estar sabendo o que é que está acontecendo, né? No caso, com o aluno ou a aluna que não está conseguindo entregar a atividade e, consequentemente, evidente, não está assistindo os vídeos de certa forma. Espero eu, até no caso, sem aglomerar, né? Vá na casa de fulano, porque que o professor pediu, não. Se você tiver como, telefonar, coisa parecida, dessa forma. Não estou pedindo para que você vá até a casa de fulano Beltrano para fazer isso, não. Por favor, não me interprete mal, não, tá certo? No caso, se você tem um telefone que pode estar entrando em contato com fulano ou fulana para saber o que é que está acontecendo, por esse fulano ou essa fulana não está entregando, até no caso, até para você estar me comunicando. Ah, professor, o fulano não entregou porque realmente ele está com um problema de tecnologia, coisa parecida, só é um celular na casa dele, e aí não tem como. É o celular do pai dele ou da mãe dele, e normalmente o pai dele e a mãe dele precisam, estão trabalhando, saem para o trabalho, etc. Certo? Digamos assim. Que às vezes o aluno ele tem essa tecnologia, mas ele acaba não, digamos assim, assistindo às aulas, né? Mesmo tendo essa tecnologia, de certa forma. Tá ok? Beleza? Então, no mais, estamos aí sempre abertos aí a qualquer indagação, pode estar me fazendo perguntas, tá certo? Sempre a gente vai estar procurando respondê-las, beleza?
Grandezas proporcionais. Vamos ao que nos interessa neste momento. Grandezas proporcionais. O que são grandezas proporcionais? Uma grandeza é definida como algo que pode ser medido ou calculado, seja velocidade, área, volume, comprimento, né, de um determinado material. E é útil para comparar com outras medidas, muitas vezes de mesma unidade, mas podemos ter unidades sim diferentes, tá? E essas relações a gente vai representar através de uma razão. As grandezas proporcionais têm os seus valores aumentados ou diminuídos. Você tem aí uma relação, ou a relação entre duas grandezas. Professor, eu só posso ter relação entre duas grandezas? Não, posso ter relação entre mais grandezas. Mas neste momento a gente está focalizando apenas em duas grandezas. Então essas duas grandezas elas podem estar aumentando, ou essas duas grandezas podem estar diminuindo, ou uma grandeza pode estar aumentando, outra grandeza pode estar diminuindo, tá certo? Essas grandezas nós vamos classificá-las como sendo direta ou inversa. Em especial, hoje a gente vai te dando uma noção do que é direta, te dando uma noção do que é inversa, mas os exemplos vamos focalizar mais em direta na nossa próxima aula, nós vamos estar falando sobre as grandezas inversas. Perfeito? Belezinha? Vamos pensar juntos. Vamos pensar juntos? Imagine você uma receita de um bolo de Dona Maria que dá para 10 pessoas. Se Dona Maria quer fazer um único bolo que dê para 20 pessoas, será preciso dobrar toda a receita ou apenas alguns ingredientes. Então tá esse bolo maravilhoso que Dona Maria faz. Chocolate, eita, hein? Ave Maria, deu água na boca, né? E aqui os ingredientes que Dona Maria faz para fazer esse bolozinho maravilhoso. Não, aqui é de coco, né? Digamos assim. Ô, meu, um bolo, né? De certa forma, né? A imagem está dizendo aqui, digamos aqui, com os ingredientes, que eu não estou vendo nenhum chocolate aqui, estou vendo coco. Então imagina que aqui é um bolo de coco. Perfeito? Beleza, né? Entre outras indagações, vamos ao que nos interessa. Então tá aqui a receita. Então ela faz um bolo que dá para 10 pessoas. Só que agora eu quero fazer de uma fornalha só um bolo que dê para 20 pessoas. E aí? Vai continuar com a mesma quantidade de ingredientes, 2 xícaras de chá de leite, 1,5 de xícara de chá de fubá. Ela vai precisar dobrar todo mundo ou apenas alguns ingredientes? Pense bem, para o bolo continuar com a mesma qualidade. Ela vai precisar dobrar toda a receita ou apenas alguns ingredientes? Evidente que para ter a mesma qualidade do bolo que ela faz para 10 pessoas, fazendo agora para 20, ela tem que dobrar todos os ingredientes, né? Perfeito? Beleza? Vamos aqui uma situação. Eu tenho um forno que tem sua produção de ferro fundido de acordo com a tabela abaixo. Quando ele tem 5 minutos de produção, ele fabrica 100 quilogramas de ferro fundido. Quando tem 10 minutos, 200 quilogramas. Quando tem 15 minutos, 300 quilogramas. Quando tem 20 minutos, 400 quilogramas. O que é que você está observando? Quando aumentou, professor, grandezas é o meu tempo aqui, é a minha produção em quilograma, o meu tempo em minutos. Então, aqui nós temos as duas grandezas. Quando eu aumentar a grandeza do tempo, o que é que está acontecendo com a grandeza do quilograma? A minha produção também está aumentando. Quando era 5 minutos, foi 100 quilogramas que nós produzimos. Quando foi 15 minutos, foi 300 quilogramas que nós produzimos. Então, quando aumentou uma grandeza, aumentou a outra grandeza. Então, quando aumentar uma grandeza de um lado e a outra grandeza também aumentar, então eu digo que são grandezas diretamente proporcionais, tá certo? Aumentando de um lado, aumentando do outro, grandezas diretamente proporcional. Professor, mas poderia diminuir? Sim. Se você diminuir de um lado, do 20 passou para o 15, do 15 para o 10, então diminuiu de um lado e diminuiu do outro, consequentemente também nós teremos grandezas diretamente proporcionais. Em outras palavras, de forma resumida,
Grandezas diretamente proporcionais são grandezas que de um lado aumenta, do outro lado aumenta. Se a grandeza diminuir, a outra grandeza também diminui. Perfeito? Então tá aí. Professor, se eu quisesse, por exemplo, encontrar o correspondente aqui de 25 minutos. 25 minutos, seria de quanto, professor? Ora, 25 minutos, você observa que a cada 5 minutos está aumentando quanto de produção? 100. Então, foi mais 5 minutos, né, do 20 para o 25, então aqui no caso seria o quê? 500. Professor, eu preciso estar só de grão em grão? Vamos supor que eu quisesse agora de 60 minutos, professor. Poderia ser de grão em grão? Não. Você pode encontrar um fator multiplicador, ou seja, um fator de proporção. Ó. Vamos usar do 5 para o 25. Ora, do 5 para o 25, aumentou, não aumentou? Então, do 100 para o 500 também vai aumentar. Ou melhor, do 100 para o número que eu estou querendo vai aumentar também. Qual é o número que você multiplicou 5 para encontrar o 25? Foi o 5, né? Porque 5 vezes 5, nós encontramos 25. Então, se de um lado você multiplicou por 5, do outro também, obrigatoriamente, você tem que multiplicar por 5. São proporcionais. E quem é 500 vezes 5? Ou, perdoe-me, quem é 100 vezes 5? 500. Então, você pode encontrar dessa forma. Só que nem tudo são flores, nem tudo dá para a gente encontrar valorzinho assim de cara, de cabeça, né? Então, a gente vai também estar falando para vocês de uma maneira de encontrarmos esse resultado usando a forma prática, né? Aqui a gente está usando a forma lógica, perfeito? Então, se aumentou de um lado, aumentou do outro, diminuiu de um lado, diminuiu do outro, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Perfeito? Beleza? João decidiu contar o tempo que levava indo de sua casa à escola de bicicleta com diferentes velocidades. A sequência por ele foi registrada como mostra a figura abaixo. Tempo, 2 minutos, ele estava com a velocidade de 30 metros por segundo. Então, quando ele estava com 30 metros por segundo, ele levou da sua casa para a escola 2 minutos, tá certo? Ele fez esse percurso em 2 minutos. Quando ele diminuiu a velocidade dele, estava com 15, ele levou mais tempo para chegar à escola. Quando ele diminuiu para 12 metros por segundo a sua velocidade, então o tempo aumentou. Quando ele diminuiu para 60, ou melhor, perdoe-me, quando ele aumentou a velocidade para 60, ou seja, consequentemente, o tempo diminuiu. Você está observando o que na comparação dessas duas grandezas? Que quando uma aumenta, a outra diminui, tá certo? Ou seja, era 30, diminuiu para 15. Consequentemente, o teu tempo aumentou de 2 para 4. De um lado, você observou que houve um aumento, e do outro lado, você observou que houve uma diminuição, tá certo? Então, ó, do 2 para o 4 aumentou, e do 30 para o 15 diminuiu. Então, se de um lado aumenta e do outro diminui, são grandezas inversamente proporcionais. Nós vamos voltar a este assunto na nossa próxima aula, exatamente em especial apenas a esse assunto grandezas inversamente proporcionais. Então, em outras palavras, que são grandezas diretamente proporcionais, quando as duas grandezas, se de um lado aumentar, do outro também aumenta, se diminuir, também do outro diminui. E quando é que elas serão grandezas inversamente proporcionais? O próprio nome já está dizendo, o inverso, uma coisa é o inverso da outra. Se de um lado aumentou, qual é o inverso do aumentar? Diminuir, então do outro lado diminuiu. Se de um lado diminuiu, do outro lado aumentou. Então, desta forma, nós teremos grandezas inversamente proporcionais. Perfeito? Vamos aqui fazer análise de alguns detalhes aqui, de alguns itens, para a gente verificar o que são grandezas diretas e o que são grandezas inversamente proporcionais
de acordo com cada uma das situações citadas, tá? Eu quero consumir, ou melhor, o consumo de combustível e o quilômetro percorrido. Entendi não, professor. O que é que ele quer dizer com isso? Bem, eu coloco uma certa quantidade de combustível. Vai dar para andar um certo percurso, fazer um certo percurso. Se eu colocar mais combustível, eu vou conseguir andar mais ou andar menos? É evidente que quanto mais combustível você colocar, mais você vai conseguir andar. Então, mais combustível, mais quilômetro eu andei. Então, eu digo que são grandezas diretas, né? De diretamente proporcional. Quantidade de tijolos e área de uma parede. Eu tenho uma certa quantidade de tijolos, 100, suponhamos. Deu para fazer uma certa área. Se eu tiver 1.000 tijolos, essa minha área vai aumentar ou vai diminuir? Evidente que ela vai aumentar. Então, quanto mais tijolos, mais eu vou conseguir cobrir a área de uma parede, né? Evidente que minha parede vai ficando maior. Então, mais tijolos, maior a área. Então, consequentemente, temos também grandezas diretamente proporcional. Perfeito? Belezinha? Não entendendo? Volta o vídeo, tenta ouvir novamente. Não conseguiu captar? Pode entrar em contato comigo que a gente vai tentar sanar a sua dúvida, beleza? Bacana? Estamos sempre às ordens. Desconto dado em um produto e o valor final pago. Quanto maior o desconto, evidente que você vai pagar menos. Se você der pouco desconto, teu valor vai ser maior. Se você der maior desconto, você tem 10% de desconto de R$ 100. Então, você só descontou, desculpa, R$ 10. Se você tiver 20% de desconto, você vai descontar R$ 20. Então, teu desconto foi maior. Então, você vai pagar menos. Então, aumentou o desconto, o valor a ser pago diminui. Então, se aumentou de um lado e diminuiu do outro, uma é o contrário da outra. Então, elas são inversamente proporcionais, perfeito? Então, essa é a ideia. Aumentou de um lado, aumentou do outro, diretamente. Diminuiu de um lado, diminuiu do outro, diretamente. Aumentou de um lado e diminuiu do outro, inversamente. Diminuiu de um lado e aumentou do outro, inversamente. Tá? O próprio nome está dizendo, uma é inversa da outra, tá? Diretamente estão concordando uma com a outra. O número de torneiras de uma vazão e o tempo para encher uma piscina. Eu tenho uma torneira para encher uma piscina. Vai levar um certo tempo. Se eu tiver agora 4 torneiras enchendo a mesma piscina, consequentemente o teu tempo vai diminuir. Tá certo? Ela vai ficar cheia mais rápida. Se ela vai ficar cheia mais rápida, então aumentou o número de torneiras com a mesma vazão, diminuiu o tempo que essa piscina vai levar para ficar totalmente cheia. Aumentou de um lado, diminuiu do outro. Então, elas são inversamente proporcionais. Então, essa é a ideia de diretamente e inversamente proporcionais. Perfeito? Beleza? Espero que estejam entendendo, tá? Com tranquilidade. Bem, indo para a nossa próxima situação, teremos aqui a seguinte, já vamos agora, propriamente dito, falar especialmente em grandezas diretamente proporcionais, como você observa aí no tópico relatado, beleza? Você tem aqui uma relação, quantidade de um produto e o preço que é pago por ele. Eu tenho um produto que ele custa R$ 500. Então, se eu vou pegar 2 desse mesmo produto, R$ 1.000, né, professor? Se eu pegar 3 desse mesmo produto, 1.500. 4 desse mesmo produto, 2.000. 6 desse mesmo produto, 3.000. Você observa que, à medida que a quantidade aumenta de produto, o meu preço também aumenta. Então, aumentou de um lado, aumentou do outro. São grandezas diretamente proporcionais. Perfeito? Essa é a ideia, tranquilo? Então, ó, do 1 para o 2. Ora, 1 para o 2 nós dobramos. Então, dobra embaixo, também vai dobrar na outra grandeza também. Do 1 para o 3, triplicamos. Então,
do 500 para o 1.500, também vamos triplicar. Como nós encontramos lá naquele primeiro exemplo que nós fizemos, né, do 5 para o 25. Né? Eu tenho do 1 para o 4, quadruplicamos. Então, consequentemente, o valor do preço também vai ser multiplicado por 4. Perfeito? Do 1 para o 6, compramos 6 produtos agora, ou seja, multiplicamos por 6. Então, consequentemente, o seu preço também será multiplicado por 6, tá? Essa é a ideia, mas como eu falei para vocês, nem sempre vem bonitinho assim, que você encontra o valor inteiro, o valor natural, que você multiplica com facilidade. Às vezes esse número dá decimal, tá certo? Então, aí você tem um fator mais complicador, aí você tem a armaçãozinha que já já a gente vai estar vendo, tá certo? Perfeito. Então, só frisando aqui, duas grandezas são diretamente proporcionais quando, ao aumentar ou diminuir uma grandeza, a outra grandeza também aumenta ou diminui. Ou, no caso, em outras palavras, de maneira mais esquematizada, quando eu aumentar uma grandeza de um lado, a outra grandeza aumenta do outro. Quando eu diminuir a grandeza do lado, a outra grandeza também diminui. Quando elas forem inversamente proporcionais, uma fica contrária da outra. Quando uma está subindo, está aumentando, a outra está diminuindo e vice-versa, tá certo? Perfeito? Então, belezinha? Tranquilo, né? Então, a lógica da questão aí já está bem colocada. Vamos aqui mais algum exemplozinho, tá? O primeiro exemplozinho, que nem tudo são flores, né? Vamos aqui, já está aqui o cálculozinho, mas vamos aqui ao entendimento da questão. O que é que eu tenho na minha questãozinha aqui? Uma determinada hora do dia, a razão entre a altura de um bastão fixado verticalmente no chão e a sombra que ele projeta é de 5 para 3. Se a sombra mede 72 centímetros, qual é a altura desse bastão em metros? Ora, vamos armar aqui. Professor, oi, estou te ouvindo, pode falar. Telepaticamente eu estou te ouvindo. Beleza. Professor, quais são as grandezas aqui? As minhas grandezas são sombra, tá? Sombrazinha aqui, ó. E no caso, a altura, tá? Alturazinha do bastão. São as minhas duas grandezas. Então, grandeza altura, grandeza sombra. Perfeito? Bem, este tópicozinho, grandezas diretas e grandezas inversas, é muito importante quando a gente estiver vendo o tópico regra de 3, que nem todas são diretas, aí às vezes o aluno só quer fazer direto e acaba se dando mal. Então, precisamos sim identificar se elas são diretas ou se elas são inversas. Observe o seguinte, um bastão de 5 de altura fez uma sombra de quanto? De 3. Essa sombra aumentou. Eu te pergunto, a altura vai aumentar ou vai diminuir? Evidente que vai aumentar. A minha sombra vai aumentar. Ó. Aqui nós aumentamos, tá certo? Então, consequentemente, aqui deste outro lado nós vamos aumentar. Você pode encontrar um valor que multiplicado por 3 dê 72, tá? Se você conseguir fazer isso tranquilidade, beleza, pode viver esse momento. Consequentemente, encontrado este valor, você vai usar o mesmo processo lá do outro lado. Qual o número que eu multiplicaria por 3 para encontrar 72? Você vai observar que esse número seria o número 24. Professor, como foi que você encontrou isso aí? Ora, você pode fazer 72 dividir para 3, se for o caso, tá? Se não conseguir fazer de cabeça, beleza? 72 dividir para 3, 24. 3 vezes 24, 72. Então, 3 vezes 24, encontrei 72. Então, se de um lado multiplicamos por 24, do outro também nós teremos que multiplicar por 24. Quem é 24 vezes 5? 24 vezes 5, nós vamos encontrar quanto? 120. Então, consequentemente, a sombra de 72 centímetros vai ser feito por uma altura de 120. Basicamente isso, perfeito? Que esses 120 centímetros, nós podemos transformar ele em metro e encontraremos 1,2 metros, tá? Unidades de medidas, de comprimento, vamos estar vendo na próxima semana, perfeito? Só para estar relembrando. Ok, professor, saquei a ideia, tranquilo, foi facinho demais. Beleza. Alguns números são bem baixinhos, dá fácil da gente encontrar de cabeça.
tá? Mas outros não são tantos. Então, nós podemos fazer a armação da nossa questão. Como é que nós faríamos para encontrar este resultado? Ora, o meu 5 está para 3. Vamos usar aqui a nossa proporção que nós vimos nas aulas anteriores, na aula anterior. 5 está para 3, 5 está para 3, assim como x está para 72, x está para 72. Você pegou esquerda para esquerda para direita. Do jeito que você manifestou de um lado, você manifestou do outro. Aí agora é só fazer o famoso extremos pelos meios, ou famoso cruz-credo. 3 vezes x, 3x. 5 vezes 72, 360. Esse 360, esse 3 está multiplicando, passou para o outro lado dividindo, 360 dividido para 3, 120. Olha aí, encontrou o resultado. Professor, eu gosto de fazer de cima para baixo, de cima para baixo, tá certo? Tá certo. O 5 está para quem? Para x, assim como o 3, ó, de cima para baixo aqui também. Está para 72. Observe que vai dar a mesma coisa, meu jovem. Ok? Beleza? Sem estresse nenhum. Ó. 3 vezes x. 3x, aquele. 5 vezes 72. Tá aquele. Tá certo? O mesmo procedimento. Pode viver esse momento. Ah, professor, mas eu acho mais fácil mesmo. Ó. De cima para baixo, de cima para baixo. Sem complicar esse negócio de direita para esquerda ou esquerda para direita. Tá bom? Perfeito. Pode viver teu momento com tranquilidade. Tá certo? Sem estresse algum. Belezinha? Tô na santa paz, né? Ok. Tirando aqui, pagando aqui para a gente tirar nossa poluiçãozinha visual, tá? Vamos à nossa próxima questão. Na escola do bairro, para 4 meninas a 5 meninos, estudando. Se existe 580 meninos matriculados, quantos alunos estudam na escola? Quais são as minhas grandezas aqui nesta situação? Meninas e meninos. 4 meninas, tá aqui ele, 5 meninos. Eu, no caso, agora estou te dando 580 meninos. Quantas meninas nós iremos ter? Valor desconhecido, vamos chamá-lo de X. Mesmo processo. Professor, eu já posso fazer direto bem aqui, ó. Só cruz, credo. Né? Podemos fazer o cruz, credo aqui, sem precisar fazer essa armação. Posso ir direto? Pode ir sim, pode ir direto. Professor, oi, eu entendi aqui. Nós podemos fazer já a cruz credo, porque eu sei que está aumentando, ó, do 5 para o 580 aumentou, então do 4 para o X também vai aumentar. Então aumentou de um lado, aumentou do outro, diretamente proporcional, vamos direto fazendo cruz credo. Professor, eu posso fazer também aquele processo que você acabou de nos falar, encontrar um número que multiplicado por 5 de 580. Esse número já não estaria tão fácil para a gente encontrar de cabeça, né? No caso, mas quem quiser, é só pegar 580 e dividir por 5. Você vai encontrar 116. Aí multiplica o 116 aqui de um lado e 116 lá do outro para encontrar o teu 464. Pode viver este momento, sim, sem problema, como já vivemos duas vezes já nessa aula, né? Digamos assim, perfeito? Então, podemos viver qualquer uma dessas duas situações, tá certo? Mas nós vamos fazer utilizando o cruz credo já direto aqui. Então, fazendo o famoso cruz credo, 5 vezes x, ó, já estou nessa armação aqui, ó, 5x. 4 vezes 580, ó, tá aqui ela, 4 vezes 580, tá? Nem precisei armar, já fui logo fazendo o famoso cruz credo. Perfeito? Bacana, meu jovem. Pode sim viver este momento. 5 vezes x igual, quem é 4 vezes 580? 2.320. Esse 5 está multiplicando. Quando ele passar para o outro lado, ele vai passar como? Dividindo. 2.320 dividido para 5, encontraremos 464. Perfeito? Como ele quer o total de alunos que estudam nessa escola, pego meninos mais meninas, fazendo somatório, 1.044 será o total de alunos que estudam nessa escola. Perfeito? E aí,
Nós temos um outro exemplozinho que vocês observam, que é basicamente o mesmo estilo. Nós simplesmente vamos fazer o famoso cruz credo, só que aqui você observa que o número que nós encontramos já foi decimal. Então, nem sempre tá, vai dar para a gente fazer de cabeça com tranquilidade, tá certo? Então, por isso que é bom a gente estar também sabendo outro processo prático aqui da resolução, utilizando o famoso cruz credo, usando a nossa proporção. 15 vezes x igual a 7 vezes 10. Então, teremos 70 por 15, 4,66, que é aproximadamente 4,7 quilogramas. Perfeito? Bacana? Qualquer dúvida, só nos procurar no nosso canal de contato. Valeu? Que tenham um bom dia. Valeu, galerinha do bem. Bons estudos. Abraços.